E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história do Fallout. Dessa vez eu vou estar trazendo aí pra vocês a história dos Estados Unidos pré-guerra, antes da Grande Guerra Nuclear, beleza? Então, já aviso logo que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, então agora que vocês estão avisados, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os Estados Unidos da América foram uma república federativa e uma das maiores potências militares e econômicas antes da Grande Guerra, assim como uma das últimas nações sobreviventes da crise energética da metade do século XXI. O país situava-se principalmente na região central da América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá no norte e com o México no sul. O estado do Alasca estava no noroeste do continente, fazendo fronteira com o Canadá no leste. A maior parte do território foi completamente destruído durante o Holocausto Nuclear, provocado pela Grande Guerra, em 23 de outubro de 2077. Apesar de destruído, os Estados Unidos permaneceram sendo habitados por uma grande quantidade de pessoas, espalhadas em comunidades, vilas e até mesmo grandes cidades, mesmo que estivessem em ruínas. Com o colapso do governo federal dos Estados Unidos da América, houve o surgimento de diversas facções, como a New California Republic, a Brotherhood of Steel e principalmente a Enclave, que são considerados os remanescentes do governo. Antes da Grande Guerra, em 2077, os Estados Unidos, no universo de Fallout, tinham um nível de governo intermediário entre os 50 estados e o governo federal. A nação foi dividida entre 30 comunidades, em inglês Commonwealths, de autogoverno algum tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e antes da missão Virgo II ter aterrissado na Lua, em julho de 1969. A bandeira dos Estados Unidos mudou para refletir a nova realidade política. Portanto, uma nova bandeira mostra 14 estrelas, 3 em um círculo para representar as comunidades e uma nova no meio para representar o governo federal e a nação por um todo. Era esperada que essa nova divisão administrativa do país ajudasse na criação de uma legislação ampla o suficiente para esses estados, com regras comuns, mas estreita o suficiente para não afetar comunidades com interesses diferentes ou culturas políticas, o que ajudaria a nação contra os desafios da ameaça comunista na democracia americana. Na realidade, foi criado mais pelo conflito político no governo americano, já que as comunidades comunicadas fariam tudo o que eles quisessem para promover seus interesses à expansão das outras comunidades. As 13 comunidades americanas eram a Noroeste, a Sudoeste, os 4 estados, a Norte, as Planícies, o Texas, o Golfo, o Centro-Oeste, o Centro-Leste, o Sudeste, a Colômbia, a Comunidade Leste e a Nova Inglaterra. É desconhecido se houve mudança alguma no sistema de comunidades depois da anexação do Canadá em 2076. Sendo possível que o Canadá existia em domínio militar antes do anexo ser finalizado em 2076. Por causa do relativamente pequeno tamanho da população, o Canadá possuía o que era igual em tamanho a uma única grande comunidade americana. Mudanças na fronteira, se possíveis, por exemplo, o Alasca e as linhas de tubulações. O exército dos Estados Unidos invadiu o México em 2051 para anexá-lo, com a intenção de tirar proveito sobre os seus interesses comerciais e exploração de petróleo, mas um consenso sobre os objetivos da guerra nunca foi alcançado. Os Estados Unidos afirmaram agressivamente sua posição como uma grande potência global, competindo com a China em meados do século XXI, para posteriormente se tornar a principal superpotência do mundo. A pesquisa intensa em tecnologias espaciais e o financiamento da Agência Espacial dos Estados Unidos resultaram no primeiro voo do Defiance 7 em 5 de maio de 1961, quando o capitão Carl Bell se tornou o primeiro humano conhecido no espaço. No entanto, a reivindicação foi amplamente contestada pela União Soviética e pela China. No final da década, os Estados Unidos alcançaram a vitória na corrida espacial, quando a sonda lunar Virgo 2 pousou na superfície da Lua em 16 de julho de 1969. A Valiant 11, os membros da missão, capitão Richard Wade,
capitão Mark Garris, e o capitão Michael Hagen se tornaram os primeiros humanos conhecidos a caminhar na superfície de outro corpo celestial. Outra missão veio logo em seguida, e em 14 de novembro do mesmo ano, a Virgo 3 do Valiant 12 pousou na Lua. A bandeira foi posteriormente recuperada para exibição no Museu da Tecnologia. O programa de exploração espacial se esgotou em 2034, quando ocorreu a última missão tripulada conhecida à Lua, e os foguetes tripulados remanescentes, como o Delta IX, foram convertidos em munições militares conforme a situação global se deteriorava. A série de conflitos, conhecida como guerras de recursos, foi apenas um sintoma de uma política externa cada vez mais agressiva adotada como resultado da crescente escassez de recursos críticos, incluindo o petróleo bruto. Um exemplo vem em 2051, quando os Estados Unidos começaram a exercer pressão sobre o México a fim de proteger seus interesses econômicos naquele país, principalmente o fornecimento de petróleo bruto. Os Estados Unidos da América desestabilizaram deliberadamente o país usando sanções econômicas antes de invadir o país de uma vez. Unidades militares americanas apreenderam refinarias de petróleo e infraestrutura para garantir que o fluxo de petróleo bruto não secasse. No entanto, essas táticas fizeram pouco para evitar a crise, e como os campos de petróleo texanos secaram, suas cascas fulminantes revelaram para o público americano o quão profunda era a crise de recursos e energia, em um documentário de televisão histórico de 2052. Não muito tempo depois, o aumento dos preços do petróleo em todo o mundo levou à falência de nações menores, o que levou a comunidade europeia a declarar guerra ao meio-leste. Os Estados Unidos também foram gravemente afetados pela disparada dos preços do petróleo, o que levou a mais agressões imperialistas. A dissolução das Nações Unidas em julho marcou o início do caminho para a aniquilação nuclear. Outro golpe foi desferido em 2053, quando surgiu o vírus da nova peste. A natureza virulenta do contágio e a velocidade com que se espalhou levaram à primeira quarentena nacional e ao fechamento das fronteiras americanas. Dezenas de milhares morreram, de acordo com a linha do tempo, no Fallout Bible. Em 2055, o governo encarregou a West Tech de desenvolver uma cura para o vírus. Embora nenhuma cura tenha sido encontrada, a pesquisa sobre a cura abriu caminho para esforços de pesquisa bioquímica subsequentes. As trocas nucleares no Oriente Médio, junto com a devastadora guerra do Euro-Oriente Médio e o número de mortos da nova peste, fizeram com que o governo federal iniciasse o projeto Safe House em 2054, que criou abrigos de precipitação radioativa que protegeriam uma porcentagem da população dos Estados Unidos no evento de uma guerra nuclear ou uma praga fatal. A Valtech Corporation ganhou o contrato e este grande projeto de defesa nacional foi colocado em movimento. Avanços na tecnologia de construção permitiram que esses bunkers gigantescos fossem construídos em um ritmo rápido, embora o status da Valtech como um empreiteiro de defesa crítico e a natureza confidencial de seus empreendimentos levaram a muitos casos de fraude e má gestão. No final da década, em 2059, os Estados Unidos começaram a se preparar para a guerra, à medida que a situação global continuava a piorar. A linha de frente de Anchorage havia sido estabelecida no Alasca para proteger suas reservas de petróleo de invasores estrangeiros. O Canadá também começou a sentir a pressão exercida por seu vizinho cada vez mais hostil. Como um prêmio de consolação peculiar, para encerrar a década, a primeira inteligência artificial nasceu em laboratórios americanos. Limitada por restrições de memória, sua expansão foi rapidamente interrompida. A descoberta abriu caminho para pesquisas futuras em laboratórios nos Estados Unidos. Em 2060, as reservas de combustível disponíveis esgotaram-se em todo o mundo. O tráfego nas ruas morreu porque o combustível tornou-se valioso demais para ser desperdiçado em automóveis. A indústria automotiva tentou desesperadamente encontrar uma solução para o problema, mas os primeiros carros elétricos em difusão eram muito poucos, muito tarde para ajudar a resolver as necessidades crescentes da sociedade. O problema do combustível foi ainda mais enfatizado pelo colapso da comunidade europeia e das potências petrolíferas do Oriente Médio,
já que os campos de petróleo estavam supostamente esgotados. A situação piorou em todo o país, tanto como resultado da deterioração da economia, quanto como resultado da nova praga, a continuar a causar estragos, apesar do aumento das medidas de quarentena. O governo federal tentou usar a crescente paranoia nacional para controlar a situação, desencorajando as assembleias, alimentando o sentimento anticomunista e encorajando o relato de elementos subversivos. A vigilante Citizens Hotline foi até estabelecida para permitir que cidadãos histéricos denunciassem os vizinhos ao governo por qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como apoio ao comunismo. O terceiro pânico vermelho desdobrou-se como uma resposta à crescente hostilidade da República Popular da China e suas operações em solo americano. Houve esforços de pesquisa realizados que poderiam ter aliviado totalmente a crise de recursos. Os militares, buscando aumentar a mobilidade de suas unidades de cavalaria mecanizada, iniciaram um programa de pesquisa visando desenvolver uma armadura de poder em 2065. A pesquisa e o desenvolvimento e a prototipagem pavimentaram o caminho para futuros avanços nas Forças Armadas, construção e, mais importante, a tecnologia de fusão. A pesquisa em outras áreas também continuou, incluindo armas nucleares mais poderosas. No entanto, esses esforços, em última análise, não conseguiram evitar que os Estados Unidos entrassem em conflito com a China. Como a economia do Estado comunista era dependente em um grau muito maior de combustíveis fósseis do que dos Estados Unidos, a China se viu à beira do colapso na primavera de 2066, com os campos de petróleo finalmente secando globalmente. Com os Estados Unidos não querendo exportar suas próprias reservas de petróleo bruto, a China se tornou mais agressiva em suas negociações. Em junho de 2074, isso resultou em uma declaração do presidente dos Estados Unidos de que o último fornecimento conhecido de petróleo seria usado exclusivamente pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos nem mesmo contemplariam a venda ou comércio de qualquer petróleo para partes estrangeiras. Adicionando mais insulto à crise mundial, a primeira célula de fusão crua desenvolvida para o projeto de blindagem potente foi revelada ao público americano no verão de 2066. Em desespero, a China lançou uma invasão ao Alasca para apreender suas reservas de petróleo. Essa ousada operação militar deu início à Guerra Sino-Americana, a última guerra conhecida que os Estados Unidos travariam. Essa guerra também desencadeou, inadvertidamente, a anexação gradual do Canadá, quando os Estados Unidos efetivamente forçaram seu vizinho para conceder o direito de passagem às forças militares americanas. Na frente, a implantação da blindagem potente T-45 ajudou a impedir que os tanques e infantaria chinesas invadissem o Alasca. No entanto, a situação deteriorou-se rapidamente para um impasse, sem que nenhum dos lados fosse capaz de rompê-lo e forçar os termos de paz ao inimigo. A guerra consumiu uma quantidade cada vez maior de recursos, materiais e mão de obra, sobrecarregando ainda mais a debilitada economia americana. Para neutralizar isso, os militares dos Estados Unidos começaram a explorar liberalmente os recursos canadenses. Os protestos de Ottawa em troca dessa intrusão flagrante foram ignorados, já que o Canadá acabou se tornando pouco mais do que um território dos Estados Unidos. Motins e protestos culminaram em uma tentativa de sabotagem em um oleoduto em 2072. Os militares dos Estados Unidos usaram este incidente como pretexto para invadir o Canadá e começar a anexação. No fronte doméstico, o uso agressivo de armas biológicas pelos chineses levou o governo dos Estados Unidos a ordenar que a WestTech desenvolvesse um Pan Immunity Virion em 15 de setembro de 2073. Esta pesquisa eventualmente evoluiu para o projeto Forced Evolutionary Virus. Como a WestTech foi efetivamente nacionalizada 2 anos antes, os cientistas não tiveram outra escolha a não ser obedecer os mestres militares. Apesar das alegações de travar uma guerra defensiva, a infantaria americana e as divisões mecanizadas lançaram a invasão do continente chinês em 2074. A economia foi esticada ao ponto de ruptura quando a América se viu lutando em uma guerra em 3 frentes: o Canadá, o Alasca e a China continental. Nenhum dos lados estava disposto a ceder,
apesar de 8 anos de guerra constante. Em 2076, a guerra havia durado uma década. Tanto a China quanto os Estados Unidos cambalearam à beira do colapso, mas ambos os lados estavam afundados demais para recuar. Em janeiro, uma guarnição permanente foi instalada na West Tech para garantir que o projeto do FIV permanecesse protegido da espionagem internacional, já que entrava em uma nova fase de experimentação em cães e chimpanzés. No final do mês, a anexação do Canadá foi concluída. Suas províncias foram submetidas à lei marcial e todos os manifestantes foram mortos à vista. Atrocidades cometidas em nome da União abriram caminho pelos Estados Unidos, fermentando em sentimento antigovernamental. No entanto, a propaganda dos Estados Unidos ganhou uma vantagem para compensar os problemas, e a introdução da blindagem potente T-51 em junho ajudou a inclinar a balança a favor dos militares dos Estados Unidos. A armadura de poder de próxima geração resolveu os problemas existentes nas gerações anteriores de armadura, permitindo maior poder de fogo e mobilidade. Unidades de cavalaria mecanizadas equipadas com os T-51B foram enviadas para as frentes do Alasca e da China, abrindo caminho entre as forças comunistas. A economia chinesa desmoronou sob o ataque e as linhas de abastecimento das nações anexadas pelo regime de Pequim começaram a desmoronar também. No entanto, mesmo com essas novas vantagens, o regime americano não se saiu melhor no longo prazo. Em agosto, distúrbios por alimentos e energia começaram a eclodir nos centros urbanos dos Estados Unidos. Um estado de emergência e, eventualmente, a lei marcial foi declarada, com as forças militares dos Estados Unidos sendo implantadas no fronte doméstico para lutar contra seus próprios compatriotas. Os Estados Unidos se tornaram efetivamente uma junta militar. O ano de 2077 começou em alta, quando a recuperação de Anchorage terminou com uma vitória americana decisiva em 10 de janeiro. No entanto, isso trouxe más notícias para os cidadãos americanos e canadenses, como a junta militar no controle dos Estados Unidos distribuiu unidades de cavalaria mecanizada para o Canadá e os Estados Unidos a fim de estabelecer e prevenir novas sedições. Veteranos das frentes chinesa e do Alasca se viram lutando contra seus próprios compatriotas, reprimindo rebeliões e reforçando a quarentena nacional. O número crescente de baixas civis acabou com a lealdade de muitos soldados. As deserções começaram a ocorrer com frequência. A situação só piorou quando o FIV, a pesquisa, vazou para o público, depois que o projeto foi transferido para a base militar de Mariposa para testes em humanos. O público americano e os governos sobreviventes em todo o mundo ficaram indignados com esta revelação. Muitos especularam que o governo americano foi responsável pela engenharia da nova peste, alimentando deliberadamente a paranoia e a agitação. O colapso da frente do Alasca deixou os chineses cambaleando. Uma combinação de bombardeio americano constante e guerra de trincheiras, ao lado de uma onda de armaduras blindadas de última geração T-51 varrendo a China, fez com que suas linhas de abastecimento se quebrassem completamente. A vitória parecia ao alcance dos Estados Unidos. No entanto, a feroz resistência chinesa interrompeu o avanço e forçou os sobrecarregados militares americanos a uma guerra de desgaste. À medida que as baixas aumentavam em um confronto histórico de titãs, o público ficava cada vez mais insatisfeito com a guerra. Afinal, embora os chineses tenham sido repelidos do Alasca, a vitória veio depois de mais de uma década de guerra sem fim à vista. Bilhões de dólares e milhares de baixas depois, a guerra estava mais uma vez em um impasse, sem um vencedor claro. Outro fator que contribuiu foi a situação alimentar cada vez mais terrível, com distúrbios ocorrendo regularmente. Os militares do Exército dos Estados Unidos, destacados para proteger os bancos de alimentos, eram conhecidos por responder às altercações com violência. Um incidente notável em Roxbury, Massachusetts, deixou 4 mortos e 8 feridos, depois que os soldados riram e escolheram alvos na multidão com bastante antecedência. Este evento estava longe de ser uma exceção. Diante de uma nação em rápida desintegração e com a China encurralada,
Os oligarcas que governavam os Estados Unidos se retiraram para locais remotos ao redor do globo, esperando um ataque nuclear de última hora da China a qualquer momento. Uma plataforma de petróleo ao largo da costa sul da Califórnia foi reivindicada pelo presidente e membros chaves da junta, tornando-se a base do futuro enclave. Bases em todos os Estados Unidos foram seladas e as tropas redistribuídas para alimentar mais um moedor de carne que a frente chinesa se tornou, sustentando assim o esforço de guerra americano. Em outubro, os Estados Unidos haviam ficado virtualmente sem liderança, continuando simplesmente a partir da inércia. Quando a equipe de segurança do Exército dos Estados Unidos em Mariposa descobriu que os experimentos em FIV estavam sendo conduzidos em seus camaradas do Exército, os próprios homens presos por se recusarem a lutar contra seus próprios compatriotas, eles se rebelaram. No entanto, mesmo quando o capitão John Maxon os declarou em total deserção dos exércitos dos Estados Unidos e rompeu todos os lados com o país, não houve resposta. A cadeia de comando deixou de existir. Todos os escritórios de energia nos Estados Unidos foram fechados, mantidos por equipes de funcionários fantasmas. Alguns escritórios dedicados, como o Max Vexio, conduziram as investigações jornalísticas do pré-guerra, descobrindo a plataforma de petróleo do enclave e a residência do presidente ali. A furtividade quase foi arrancada da enclave. As armas nucleares foram lançadas em 23 de outubro de 2077. Em 2 horas, os Estados Unidos deixaram de existir como nação. Suas cidades se evaporaram em bolas de fogo nuclear. Os ex-líderes do país já se retiraram para seus portos seguros. Abandonados por seus líderes, os sobreviventes começaram a reconstruir por conta própria. Embora os Estados Unidos tenham sido fundados nos princípios de liberdade e justiça para todos, a realidade da crise de recursos do século XXI e as experiências traumáticas fizeram com que a nação abandonasse esses princípios quase inteiramente. O medo do comunismo e do colapso econômico levou a população a cumprir voluntariamente a revogação gradual dos direitos civis, comércio de liberdade e por segurança. Enquanto o conluio entre o ramo executivo e as corporações que dominam a economia dos Estados Unidos afetou as liberdades constitucionais, a transição para um Estado totalitário começou para valer com a Guerra Sino-Americana. A censura durante a guerra permitiu ao governo confiscar e destruir indiscriminadamente qualquer material considerado sedicioso. Tal foi o destino do Livro de Receitas do Patriota e de muitas outras publicações. Muitas publicações tornaram-se veículos de propaganda, usados para zombar de sentimentos não nacionalistas e manifestantes. O trabalho organizado e os sindicatos sofreram forte ataque tanto do governo quanto das corporações. A repressão foi particularmente severa em Appalachia, uma região estratégica que fornece matérias-primas para o esforço de guerra e um cadinho de automação generalizada. A Horne Wright Industrial Mining, a Atomic Mining Services e a Robico Industries, apoiada pelo governo Evans de Appalachia, pressionaram pela substituição do trabalho humano pela robótica, deixando milhares de trabalhadores desempregados, alimentando a agitação social generalizada e empobrecendo a população, agravado pelos trabalhadores em tempo de guerra. A agitação culminou nos distúrbios da mineração nos Apalaches no final de 2077, que viram combates regulares entre trabalhadores e autoridades governamentais e corporativas. No entanto, mesmo antes dessa explosão, o Estado totalitário estava abusando e assassinando seus cidadãos. As instalações da Marinha dos Estados Unidos em Sugar Grove eram um bom exemplo dessa tendência, envolvendo-se em vigilância e coberta de cidadãos americanos, identificando ativistas trabalhistas e outros traidores, o que geralmente levava ao sequestro, assassinato sem julgamento e qualquer criança sobrevivente sendo apresentada para adoção por famílias leais. A política não foi o único motivo da repressão. Segundo a Ordem Executiva 99066, cidadãos e residentes chineses e sino-americanos foram internados e colocados em campos de concentração sem julgamento, às vezes por empresas de segurança privada, contratadas pelos militares para conduzir o que eram essencialmente sequestros. O campo de detenção em Turtle Dove
em Maryland, foi um desses campos, forçando os presos a viver em condições miseráveis, sem acesso a instalações sanitárias adequadas e seus presos sendo submetidos a abusos, tortura e interrogatórios brutais. Eventualmente, a ordem foi usada como base para a prisão de todos e quaisquer dissidentes a critérios dos militares. Muitos acabaram desaparecendo em várias instalações de pesquisa nos Estados Unidos, usados como cobaias em vários projetos de pesquisa que alimentavam o esforço de guerra. A declaração da lei marcial em todo o país, em 2076, marcou a conclusão desse processo gradual. Os militares finalmente receberam rédea solta e controle total sobre o aparato de segurança dos estados e os assuntos públicos. Unidades militares foram enviadas para reprimir distúrbios e impor a quarentena, respondendo apenas à sua própria cadeia de comando. A anexação do Canadá acrescentou uma grande população de residentes descontentes aos Estados Unidos, vítimas de quase uma década de abuso por parte dos militares americanos e suas corporações. Protestos e tumultos fizeram pouco para deter a mão de ferro de seus novos mestres americanos. A lei marcial instituída na sequência da anexação no início de 2076 permitiu que os militares dos Estados Unidos atirassem em manifestantes sem consequências. O Canadá foi prejudicado, embora as atrocidades cometidas em nome do povo americano tenham vazado nos Estados Unidos, levando à inquietação e protestos, apesar dos melhores esforços das propagandistas americanos. O governo dos Estados Unidos, no século XXI, se afastou muito dos princípios de governança consagrados na Constituição dos Estados Unidos, tornando-se uma oligarquia com características de uma junta militar em 2077. Os direitos civis e as liberdades foram cada vez mais restringidos em nome da segurança nacional e do esforço de guerra, até que toda a pretensão de uma ordem democrática foi abandonada no final de 2076, em face de uma revolta aberta de aliados, vizinhos, soldados e civis. O estado de emergência e a lei marcial concederam aos militares e às corporações controle total sobre o país, formalizando um estado de coisas existente, não muito diferente da anexação do Canadá. Quando o fato foi anunciado, em 2077, não era grande parte uma formalidade, já que os Estados Unidos exploraram consistentemente os recursos canadenses sem levar em conta as opiniões de Ottawa desde 2069. A razão pela qual os governos militar e civil permaneceram no poder foi em parte devido ao projeto Brainstorm, a iniciativa de patriotismo induzido. Propaganda difundida destinada a instilar sentimento nacionalista e lealdade nos cidadãos foi desenvolvida como parte da Guerra Sino-Americana, uma combinação de mensagens abertas e sutis integradas à mídia popular publicada em todo o país teve sucesso em desenvolver um jingoísmo na população. Isso proporcionou aos militares maiores taxas de alistamento e, portanto, uma fonte contínua de novos soldados para atirar nos inimigos chineses, bem como uma maior tolerância aos excessos do Estado. A estrutura do governo federal permaneceu útil para o regime americano. Entretanto, agências federais como o Departamento de Defesa, o Escritório de Álcool, Drogas, Tabaco, Armas de Fogo e Lasers e a Administração Espacial dos Estados Unidos continuaram a existir e executar suas funções. No entanto, o equilíbrio de poder estava ainda mais previsivelmente mudado para o Departamento de Defesa e os militares. Os ramos legislativo e judiciário do governo foram severamente prejudicados na execução de sua supervisão constitucional, subordinados aos objetivos do executivo. Uma agência federal separada, o Gabinete Político, foi criada para lidar com as investigações de assuntos internos, bem como os comissariados soviéticos. A agência foi autorizada a prender e alocar as pessoas internadas para qualquer propósito que julgar apropriado, incluindo a transferência para várias corporações para que possam ser usadas como cobaias. Como uma superpotência militarista em ascensão, os Estados Unidos deram prioridade às suas forças armadas, que asseguraram um controle cada vez maior sobre a aplicação da lei e os assuntos públicos. Amparado por uma cultura chauvinista, propaganda difundida e esforços de espionagem doméstica generalizada por meio da Agência de Inteligência de Defesa e projetos negros de vários ramos,
os militares controlados pelo Departamento de Defesa foram um dos pilares do regime americano, apoiado por uma rede de cidadãos vigilantes relatando suspeitas de sedição e crime. A divisão das Forças Armadas em departamentos dedicados foi mantida, embora o Exército ainda fosse um dos elementos mais poderosos diretamente envolvidos. Na verdade, a fusão, a tecnologia salva-vidas, permitiu que a economia americana durasse um pouco mais. Foi uma ramificação de um programa de armas militares. A maioria das unidades fora das formações de veteranos, lutando nas linhas de frente contra os chineses e subjugando o Canadá, sofria de regimes de treinamento deficientes. A situação era particularmente ruim com unidades auxiliares da Guerra Nacional. A situação acabou levando à autorização e emissão de armas laser de nível militar para civis, a fim de usá-las como bucha de canhão em caso de invasão comunista ou insurgência em solo americano. Empresas de segurança privada também foram contratadas para realizar prisões e prender civis, confundindo completamente a linha entre os setores públicos e privado. Como outras economias em todo o mundo, os Estados Unidos foram severamente afetados pela escassez de recursos em meados do século XXI e as guerras de recursos resultantes. Embora baseada nos princípios de um mercado livre e concorrência aberta, a crise permitiu que um punhado de megacorporações assumisse o controle e estabelecesse um monopólio prático em setores chaves da economia americana e até mundial. Muitas dessas corporações tornaram-se tão profundamente envolvidas e integradas à infraestrutura do país que tentar decidir sobre onde a corporação terminaria e o Estado começaria se tornou uma discussão amplamente acadêmica. Como resultado, as corporações atuaram efetivamente como nações soberanas para si mesmas. Práticas de trabalho exploratórias e abusivas eram a norma, como com a Valtech Corporation, que era notória por suas pausas para o banheiro estritamente cumpridas de 2,25 minutos, 135 segundos. Pior ainda, como um contratado de defesa estratégica para o governo, os assuntos da Valtech e todas as publicações relacionadas, incluindo, por exemplo, o Guia de Sobrevivência do Vault do Heller, foram protegidos pela nova lei de espionagem emendada e qualquer tentativa de denúncia provavelmente prejudicaria mais o denunciante do que a corporação. A megacorporação mais icônica foi a Poseidon Energy. Tinha um quase monopólio do mercado de energia nos Estados Unidos, controlando usinas nucleares, exploração de campos de petróleo remanescentes e até projetos de energia sustentável, como a Helios One. Ele escondeu seu envolvimento operando por meio de várias empresas estabelecidas como frentes para influenciar e eventualmente controlar setores chaves. Também conduziu uma série de seus próprios projetos de pesquisa militar, incluindo o desenvolvimento e a implementação de armas de feixe orbital. A guerra com a China também permitiu que empresas menores, consideradas vitais para o esforço de guerra, cortassem o apoio aos seus trabalhadores por uma margem considerável. A indenização trabalhista estava entre muitos elementos básicos da lei trabalhista suspensa como parte do esforço de guerra, negando apoio vital aos trabalhadores feridos no curso de seu trabalho. A deterioração da economia também tornou mais fácil para as empresas tirar vantagem não apenas de seus funcionários, mas também do público em geral. A empresa Big Mountain Research and Development era particularmente famosa por atrair comunidades isoladas para pactos faustianos, onde concordaram em atuar como cobaias de tecnologias de ponta, muitas vezes com efeitos desastrosos. O exemplo mais brando de conluio foi a capacidade das empresas de anunciar diretamente para os membros do Congresso e da Câmara dos Representantes. Empresas como a Nuka-Cola, a empresa de triciclos Red Racer, puderam comprar tempo de publicidade no sistema de PA do metrô presidencial. Claro, dar rédea solta às empresas não alterou a dura realidade de um colapso econômico iminente. Uma maneira de atrasar isso foi anexando e explorando recursos de países soberanos. Refinarias de petróleo mexicanas foram ocupadas em 2051 para manter os oleodutos abertos, enquanto a floresta canadense, depósitos de minério e outros recursos críticos foram reivindicados em 2069, enquanto a guerra sino-americana se arrastava sem fim à vista. A anexação formal começou em 2072, após uma tentativa de sabotagem e ocupação do solo canadense
pelas forças militares americanas. Mesmo com esses recursos sustentando a economia, a escassez era comum. Quando os primeiros carros movidos a fusão foram introduzidos pela Chrysler Motors em 2070, os modelos inicialmente limitados eram caros, mas se esgotaram em poucos dias. O fornecimento foi limitado, já que muitas instalações de manufatura da Chrysler há muito tempo foram convertidas em artilharia militar. Esses não foram incidentes isolados, já que muitas fábricas, cuja produção e vendas eram muito menos do que adequadas, foram sistematicamente nacionalizadas. Este foi o caso com a Radiation King Assembly, planta 12, nos territórios dos Apalaches, embora estivessem perto de uma taxa de eficiência de pico de 100%. O processo foi rápido. Os engenheiros do exército chegaram, olharam as máquinas e questionaram os funcionários sobre sua operação. Então eles saíram prontamente e iniciaram o processo de conversão. Com a rápida transição da fábrica, seus trabalhadores foram recrutados e colocados para trabalhar na fabricação de munições. Essa superprodução teria o benefício de manter seus trabalhadores empregados enquanto mantinham seu moral elevado, com o benefício adicional de estocar suprimentos localmente, caso a guerra se tornasse nuclear. No entanto, o cumprimento voluntário do controle governamental não foi suficiente. Empreiteiros críticos de defesa foram efetivamente nacionalizados sem compensação, sendo colocados sob comando militar, como foi o caso com as instalações da West Tech na Califórnia. Algumas empresas, como a Poseidon Energy, só foram colocadas sob comando militar em 2077, embora o grau em que os oligarcas controlavam o governo americano ao lado da junta tenha feito uma mudança cosmética na melhor das hipóteses. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando sempre rapidinho, like e inscrição para ajudar o canal. O comentário aí, caso vocês queiram ver outros assuntos, vocês só escrevam nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo em breve, beleza? E qualquer erro no vídeo vocês também me avisem, certo? Eu vou estar deixando também o grupo do Discord na descrição. A gente fala sobre Fallout e sobre outros assuntos também, beleza? Então, espero que vocês sejam bem recebidos se forem entrar, beleza? Outra coisa também é que eu tentei trazer o máximo de informação possível para esse vídeo aqui. Para quem vai mais a fundo na história do Fallout, sabe que história pré-guerra é bem complicado de se achar na internet. Então, eu tentei colocar o máximo possível de informação que eu consegui aqui, beleza, galera? E uma última coisa, deterioração, cara. Para quem não sabe, eu tenho língua presa e eu não consigo falar direito em sequência, principalmente palavras que tem R, S, T, L e algumas outras letras por aí. Então eu não consigo, por exemplo, preservação de contrato. Para eu falar isso, eu tive que treinar muitas vezes. Aí tá vendo? Vezes. Eu travo a minha língua, então eu não consigo falar direito. Então eu tô perdendo essa mania de... Eu tô perdendo algumas dessas manias de não conseguir falar essas palavras aos poucos que eu vou narrando. E deterioração foi uma das palavras que agora eu consigo falar tranquilo depois de repetir ela umas 150 vezes. Então tá aí, deterioração. Agora eu consigo falar, certo? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Lembrando sempre, sugestões vão ser feitas em breve e muito obrigado mesmo a todos e até o próximo vídeo. Valeu!